A gente vai seguir falando sobre o mundo animal aqui no Ver Mais, só que agora são sobre os animais domésticos. Volta e meia, eu diria que semanalmente, infelizmente, a gente traz casos aqui na nossa programação de animais abandonados, de animais maltratados nas mais diferentes situações. E ainda bem que existe investigação. Existe um trabalho árduo em cima disso, para que cada vez mais essas pessoas sejam punidas. E claro, quando a gente fala desse assunto, entra o nome da delegada Tânia Arada, que está hoje aqui. Que honra recebê-la no Ver Mais. Honra minha, muito obrigada. Fico muito feliz de receber você aqui. A gente até separou algumas imagens, enfim, de casos recentes, porque até como eu falei, parece que toda semana tem casos. E eu imagino que lá para você o trabalho deve ser bem intenso, né? Sim, a gente mal resolve um, já aparece outro. O nosso carro-chefe, infelizmente, segue sendo o abandono. Tem muito, então, Joinville. Muito abandono. A nossa equipe ela faz o melhor que pode, né, para tentar esclarecer esses casos. A gente se empenha bastante. A gente usa todos os recursos que a lei coloca à nossa disposição. A gente trabalha bastante com cautelares, mandados de busca, análise de imagens, extração de dados. Então, tudo que as outras equipes usam para fazer as suas investigações, a DPA também utiliza. Me chama muita atenção hoje em dia porque a gente tem muitas câmeras instaladas na cidade, né, da prefeitura, de comércios. Essa questão das câmeras tem ajudado vocês também? É fundamental. Claro que muitas vezes o animal ele é abandonado em um local de cobertura ruim ou sem cobertura de imagens. Mas a gente se dedica bastante e tem conseguido, em alguns casos, infelizmente não em todos, né, a gente consegue esclarecer, mas a gente tem conseguido em alguns casos dar uma resposta. É uma investigação muito difícil. Eu imagino. Porque normalmente a gente não tem a utilização de veículo, os locais são locais escolhidos como locais com uma menor cobertura de câmeras, de monitoramento, mas a gente faz o melhor que pode, né? Eu tenho uma equipe ali que se dedica horas, dezenas de horas na análise de imagens para conseguir trazer uma resposta. E em termos de legislação, o que a gente pode falar? Essas pessoas que são flagradas abandonando, flagradas maltratando, elas podem sim ser presas? Como que funciona essa parte? Olha, uma coisa que é importante esclarecer para a população é que a polícia ela não pode prender alguém só porque sabe que cometeu o crime. Então, quando que a gente pode prender alguém? Quando a pessoa está em flagrante, está cometendo o crime ou acabou de cometer, ou logo após, ou quando a gente consegue um mandado de prisão preventiva ou temporária. Infelizmente, em se tratando de crimes dessa natureza, e como alguns investigados nossos, não todos, mas alguns não têm antecedentes, não têm nenhum fato criminoso anterior, é muito difícil conseguir esses mandados de prisão. Mas o que eu posso garantir é que todos os casos em que a gente atua, a gente consegue incomodar, isso eu garanto. Então, a prisão pode ser que por circunstâncias alheias à nossa vontade a gente não consiga, mas o incômodo é garantido. E na verdade, então, porque isso que você frisou é muito importante, né? Porque a polícia ela tem um limite do que ela pode fazer, porque existe Sim. a legislação. Então, no caso, a gente deveria, então, para avançar ainda mais, uma mudança de legislação. Seria talvez o que caberia aí? Isso, talvez flexibilizar um pouco os requisitos para a gente conseguir um mandado de prisão, porque é muito difícil, né, a gente conseguir o flagrante. A gente trabalha muitas vezes com investigação de modo a autuar alguém em flagrante, mas é difícil. Normalmente o caso chega para nós depois de ocorrido. Outra coisa que é importante, né, falando de legislação, é a gente estender esse acréscimo de pena que a Lei Sanção trouxe em 2020. Então, para cães e gatos, nós temos uma pena que vai de 2 a 5 anos. E para silvestres, a pena continua a mesma. Então, isso não alcança cavalos, isso não alcança bovinos, isso não alcança onça, isso não alcança pássaros, sabe? Então, para nós, essa diferença entre as categorias de animais não faz nenhum sentido. E você falou que, infelizmente, o que mais acontece em Joinville são esses casos de abandono, mas você se depara com outras situações também, assim? Sim, o abandono é o carro-chefe, mas a gente a gente trabalha bastante também com foco em animais silvestres, né? Normalmente voltado a uma comercialização desses animais, caça e comercialização, envenenamento.
Então, Tem envenenamento nós temos, né? E nesse ponto é muito importante que a comunidade nos ajude, denuncie locais que estão vendendo. A gente já conseguiu efetuar uma prisão de um proprietário de um estabelecimento que vendia chumbinho. A gente sabe que esse veneno ele não vai ficar exposto ali na prateleira, né, de modo que uma fiscalização consiga ver. Essa venda vai ser velada, muitas vezes é fora do estabelecimento. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer informação relacionada à venda desse composto, que nos informe, até porque não são raros os acidentes envolvendo essa substância. Ela não tem antídoto. Então, o resultado óbito para pessoas, inclusive, é muito frequente. E você sabe que quando tem casos assim, eu fico pensando, né? Até já falei na TV, como que alguém, no fim do dia, consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Né? Seja o envenenamento, seja o abandono. A gente tinha imagens ali de um dos casos que a pessoa jogou o cachorrinho de cima da ponte. Como, né? Fica até difícil. E vocês que trabalham investigando, também não é um pensamento fácil, assim, né? De se colocar no lugar dessa pessoa. Por quê que ela fez isso? Sim, sim. Esse caso específico, né, a pessoa disse que estava com problemas pessoais, enfim, mas os nossos animais não são válvulas de escape, né, para os nossos problemas. Exato. Eles não têm nada a ver com isso. E o envenenamento também é muito cruel, sabe? Porque a gente tem casos... o caso chega para nós muitas vezes com o animal já morto, já infelizmente. Sem vida, né? A gente encaminha para a perícia, faz o recolhimento e tal. Mas a morte num animal nessas circunstâncias, ela é muito sofrida, ela é extremamente dolorosa. Então, para quê? Né? Como realmente que a pessoa consegue botar a cabeça no travesseiro sabendo que causou tanta dor, tanto sofrimento a um ser inocente? Exato, exato. E para finalizar a nossa entrevista aqui, eu imagino que uma entrevista como essa aqui, esse espaço que a gente está dando e todos os casos que a gente mostra, de certa forma também ajuda, né? Porque conscientiza. Tem câmera mostrando, tem as imagens ali exemplificando o que está acontecendo. Eu acho que isso também ajuda um pouco, né? Ajuda bastante, porque a gente tem, e nesse ponto sou muito grata à comunidade joinvilense, a gente tem inúmeras pessoas que colaboram conosco, né, que nos passam informações. Isso é muito importante. Há diversos casos que a gente não teria conseguido esclarecer não fosse o apoio da comunidade. Com certeza. Delegada, agradeço demais sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma entrevista ótima para a gente mostrar um pouquinho desse trabalho que é essencial para Joinville. É um diferencial que a gente tem. Realmente não são todas as cidades que têm um trabalho tão árduo nesse sentido. Então é muito importante o trabalho que você e toda a equipe têm feito. Mande os parabéns para eles também. Muito obrigada. E seja sempre bem-vinda. É uma equipe muito dedicada. Obrigada. Fica a nossa homenagem para eles também. Sim. Até a próxima, viu, delegada? Até.